Muito bem-vinda ao primeiro episódio do Café com a Sheila. Aqui você aprende tudo e mais um pouco sobre o universo das farinhas sem glúten. Eu sou a Sheila Zaparoli e no episódio de hoje eu vou te ensinar como fazer e armazenar algumas farinhas sem glúten aí na sua casa. Mas antes de começar, eu quero saber de você que está aí me ouvindo, que já chegou mandando coração, gostei de ver. Eu quero saber antes de começar, porque eu quero te conhecer, se você é minha aluna ou se você não é minha aluna. Se você é minha aluna, você vai escrever nos comentários, sou aluna. Se você não for, tá tudo bem. Você é da turma do pão que também quer aprender, então você vai escrever para mim nos comentários, sou da turma do pão. Turma do pão ou sou aluna? Escreve nos comentários, eu quero saber, faço questão de te conhecer até para saber como que eu vou conduzir essa aula aqui com você hoje, esse primeiro episódio do Café com a Sheila. Fala nisso, tá com o seu cafezinho aí? Tá? Quero saber. Boa tarde, meninas! Oi, Rochelle, Celeste, alunas, que alegria ter você aqui. Você que não é aluna, escreve aqui Turma do Pão que eu quero te conhecer também. É uma alegria e uma satisfação imensa estar aqui falando com você hoje. Já bebeu seu café hoje? Eu já estou no segundo. E, gente, essa cor de café é um café de torra média clara. Muita gente fica me perguntando, eita, mas esse café não tá ralo? Não, é um café bem forte, porque eu gosto de café forte, mas ele tem essa corzinha assim, ó, bem clarinha por conta da torra. Sabia disso? Nossa, tá almoçando agora, Celeste? Eu já almocei mais ou menos um meio-dia, e aí essa hora, 2 horinhas, é aquela hora boa do café. Meninas, vamos começar aqui a nossa aula de hoje, a nossa live, esse episódio, né? Esse novo quadro que a gente está estreando, que eu estou estreando com vocês hoje. E já fique sabendo que vai acontecer todas as terças e quintas-feiras, terça e quinta, 14 horas ao vivo aqui no Instagram. Vamos compartilhar essa live aqui? Tô vendo muita gente que é da turma do pão, legal, muita gente querendo aprender, muito bom. Vamos encaminhar essa live aqui, apertando aqui nesse aviãozinho e você encaminha para umas 3, 4 pessoas que você encontrar na sua listinha aí. Tudo bem? Posso contar com você? Vamos encaminhar essa live? Vamos lá para a gente começar. O que são farinhas sem glúten? Você precisa entender realmente o que não tem glúten, não é só a farinha de trigo, né? É muito conhecido já a farinha de trigo. A farinha de trigo tem glúten, mas não é só nela. A gente encontra o glúten também no centeio, mas é uma farinha pouco usada, né? Não sei quem já faz pão na panificação tradicional, usa muito a farinha de centeio, tá? Então a farinha de centeio também é uma farinha que possui glúten e também a farinha de cevada. Já a farinha de aveia, né? Muita gente fala assim, mas a aveia tem glúten ou não tem glúten? Bem, a aveia, naturalmente, ela não contém glúten, tá bom? Ela acontece aí uma contaminação pelo glúten. Eu vou te ensinar como que você vai fazer algumas dessas farinhas em casa para facilitar o seu processo na hora que você estiver fazendo os seus pães, tá bem? Vocês então ficou claro para você o que são as farinhas que contêm glúten? Ficou alguma dúvida quanto a isso? Primeiro a gente tem que entender quais têm glúten para a gente partir para as que são sem o glúten. Então nós temos o glúten presente na farinha de trigo, na farinha de centeio e na farinha de cevada. A aveia, ela só vai ter glúten por contaminação. Então, se você, assim como eu, não for celíaca, não tiver uma intolerância muito forte ao glúten, não tem problema de você usar nas suas receitas a farinha de aveia normal, tradicional, que você encontra no mercado. Agora, se você é celíaco, aí você não pode usar essa, aí você tem que comprar a farinha de aveia e que vem escrito no rótulo sem glúten. Aí não aconteceu nenhuma contaminação cruzada. A mesma coisa para aveia em flocos, para o farelo de aveia, tá? Tudo a mesma coisa. Ficou claro até aqui?
Fala para mim, se ficou claro até aqui, quais são as farinhas que possuem o glúten. No caso de contaminação cruzada, o que acontece? Vamos dizer aqui no caso da aveia, e aí existem outras farinhas, por exemplo, amido de milho, por exemplo, não tem glúten. Só que você compra amido que tem glúten pela contaminação, tá? Então, assim, para quem tem essa intolerância, para quem realmente é alérgico, tem que estar muito atenta. Celeste perguntando, o grão de bico possui glúten, Sheila? Não, o grão de bico não possui glúten. Nem a farinha de grão de bico, nem o grão de bico, tá? Não possui glúten. Aliás, é uma das farinhas que eu gosto muito de usar na panificação, porque ela traz aquele dourado para os pães e um sabor muito característico e muito marcante que eu gosto muito. Farinha de grão de bico não contém glúten. A contaminação cruzada, ela acontece na estocagem dos produtos, na hora de moer os produtos, e aí acontece essa contaminação, tá? Se você é realmente celíaco, você não pode consumir, imagino que você já sabe. Se você simplesmente tirou o glúten da dieta por questões de saúde, que como é o meu caso, não tem problema você consumir a outra aveia, tá? E antes da gente entrar em como fazer as farinhas, é preciso entender quais tipos de farinhas que tem sem glúten. Quantas farinhas, quais as farinhas sem glúten existem? Qual que eu posso usar? Bem, nós temos diversas farinhas, diversas. Você já parou no supermercado? Pensa na cena, eu tô imaginando um dia desses eu fui no supermercado aqui e fui na seção de produtos naturais para ver quais farinhas, o que tinha de novidade por ali. Tinha um corredor imenso assim, com farinhas sem glúten. E eu fiquei lá, eu acho que pelo menos uns 20 minutos só olhando a quantidade. Tinha todas essas tradicionais que a gente costuma utilizar, como farinha de arroz, grão de bico, tinha farinha de linhaça, lentilha, e aí tinha farinha de banana verde, de maracujá, de berinjela, de semente, era muita farinha. Você já parou em algum corredor assim de produtos naturais? E aí você se depara com aquele monte de farinha e você pensa, qual que eu vou comprar? Ou pior ainda, você leva, escolhe lá, achei legal essa de berinjela, é low carb, essa de maracujá, depois fica com um monte de farinha em casa, sem saber como usar essas farinhas. Então, assim, não é aconselhável você fazer isso. O ideal é você comprar as farinhas de acordo com as suas necessidades, tá? Não sai levando para casa um monte de farinha, direto eu recebo aqui. Sheila, eu comprei farinha de coco. O que eu vou fazer? Tô com uma farinha de coco, não sei o que fazer. Posso substituir por uma farinha de amêndoas? Isso é muito comum. E não funciona essa substituição na maioria das vezes. Então, o meu recado para você é: não compre farinhas sem saber aonde você vai usar, para que você não fique desperdiçando, jogando dinheiro fora, tá bom? Já parou em algum? Alguém fala aqui para mim, você já parou em algum corredor para ver de supermercado a quantidade de farinhas que tem? É impressionante. E por que a gente deve investir o nosso tempo e o nosso dinheiro para fazer farinhas em casa? Por que não simplesmente comprar uma farinha pronta? Não é legal, Sheila, comprar uma farinha pronta? Não é saudável? Tá errado? O que vocês acham? Tudo isso eu quero responder aqui para você. Vou tomar mais um pouquinho de café. Gente, esse café é a vida de bom. Ele é muito gostoso. Já me fala aí se você já comprou alguma farinha que você levou para casa sem saber o que ia fazer. Conta para mim. Quero saber aqui com você. Vendo muita gente chegando agora. Quem tá chegando agora, escreve nos comentários para mim se você é minha aluna ou se você não for, não tem problema, escreve aqui que é da turma do pão. Quero saber. Fernanda falando, eu compro uma farinha que já vem pronta. Gente, tá tudo bem comprar farinhas prontas, tá? Eu também compro muitas farinhas prontas.
Fiz um bolo com farinha de arroz, mas ficou estranho, desmanchando, a Anice falou. Isso é um tema de outras aulas, tá? Que nós vamos falar sobre isso. Mas uma farinha sem glúten sozinha não vai fazer bons pães e nem bolos, tá? Você precisa misturar. Ó, Arlete, já comprei a farinha de coco. A Rô tá falando que o meu café tá como chá dela, mas isso aqui é café, não é chá não. Tá clarinho assim porque a torra média é clara, maravilhosa. Gracinalva, sou sua aluna, que legal, gente. Vamos lá. Por que investir seus tempos em fazer as suas farinhas em casa? Primeiro, é mais barato. Quando você está querendo economizar, se você fazer a tua farinha em casa, vai sair mais barato. Segundo, você tem farinhas frescas. Esse é depois do custo, né, também, dependendo, é a questão do custo e dela tá fresquinha, tá? Eu filhei um comentário, me perdi, desculpa. Eu compro mais de amêndoas e de caju. A Celeste tá falando. Tá. Quando você faz a sua farinha em casa, principalmente farinhas de oleaginosas, a gente tá falando aqui, eu tô falando com você de farinha de amêndoas, de farinhas de semente. Olha, se tem uma farinha que eu nunca compro pronta, é a farinha de linhaça. A farinha de linhaça que você compra pronta, provavelmente já vai estar oxidada, vai estar com aquele gosto, aquele retrogosto de peixe, aquela coisa... Você já comeu a farinha de linhaça? Já provou ela? Já viu como ela tem um sabor forte? Se for uma farinha que você faz na hora, você pega o grão e moe na hora, você tem uma farinha fresca, ela não tem esse sabor forte. Eu gosto de usar às vezes até para dar uma empanadinha nas coisas, fica bem gostosa. Agora, se essa farinha for comprada pronta, ela vai estar oxidada. Por quê? Porque ela tem muita gordura e a gordura oxida em altas temperaturas, fica lá na prateleira, fica no calor, vai estragar. Então esse é um dos motivos por quais algumas farinhas é bom a gente fazer em casa. Ai, que delícia, gente. Então, recapitulando aqui, o motivo da gente fazer as nossas farinhas em casa, além de ter um custo mais baixo, a gente vai ter farinhas frescas, tá? Não pode comprar, cheira a farinha pronta? Pode comprar, mas sempre que você comprar alguma farinha pronta aqui eu tô falando, gente, de farinhas de gordura. Essas são as farinhas que nós fazemos em casa em especial. Então, quais são as farinhas de alto teor de gordura? São farinhas de oleaginosas. O que são oleaginosas? São as castanhas. Então, castanha de caju, amêndoa, macadâmia, castanha do Pará e também as sementes. As sementes, elas também têm muita gordura. Quais sementes que dá para fazer farinha? Farinha de linhaça, a semente de linhaça, farinha de linhaça, a de chia, semente de girassol, a farinha de gergelim, é uma farinha que eu tenho feito bastante também para fazer pães low carb. Ela baixa muito o custo da receita porque ela é mais barata e aí eu faço ela em casa para ter sempre uma farinha fresca. Então, as farinhas que eu vou ensinar você a fazer são essas farinhas que é muito simples de fazer, que é simplesmente você triturar essas farinhas, mas eu vou te dar as opções, tá? Não necessariamente precisa ser o grão torrado, pode ser ele cru, mas ele precisa ser sem sal, tá? Você não vai comprar uma amêndoa que foi torrada e salgada e triturar para fazer uma farinha, não vai ficar legal, tem que ser sem sal. A mesma coisa se você comprar castanha de caju para fazer a sua farinha, o ideal é que seja a natural, tá? Eu compro a natural, sem sal, sem nada. Aí você simplesmente vai triturar no liquidificador, que é o que todo mundo tem, né? E fazer a sua farinha e deixar ela bem fininha para poder usar nas suas receitas. Tá claro para vocês até aqui? Fala para mim. Fernanda tá falando, fui para o interior e trouxe muitas castanhas tipo nozes, eles falaram que é
castanha para mim fazer a farinha, posso torrar e fazer a farinha. Não precisa torrar a castanha, não. Você pode fazer dela natural, tá? Se você quiser torrar, o que vai acontecer? Você vai ter um sabor mais marcante, mais amendoado dessa farinha. Por exemplo, o amendoim. Quando eu vou fazer farinha de amendoim, amendoim você consegue fazer a sua farinha em casa também. Eu compro aquele amendoim, vem no pacotinho, amendoim torrado, sem pele e sem sal. Eu faço ele, trituro no liquidificador e utilizo. Esse mesmo amendoim é o que eu utilizo também para fazer a pasta de amendoim. Então ele é torrado. Agora, quando eu vou fazer de amêndoas, se eu vou fazer de amêndoas, eu não faço com ela torrada, eu faço com ela crua, que eu acho que o sabor fica mais suave. Então, tanto faz você torrar a semente e a castanha para fazer a farinha ou fazer a farinha sem torrar. Torrou, vai ter um sabor mais forte, mais marcante e uma cor mais amendoada. Deixou natural, vai ficar tudo mais suave o sabor, tá? Então, vamos lá, né? Vamos chegar nessa parte de armazenar ainda, Fernanda, já vamos chegar lá. Então, quais as farinhas que você pode estar fazendo em casa? Agora é aquela hora que você pode pegar a caneta para anotar no caderninho para não ficar mais dúvidas, tá bom? Farinhas que você pode fazer em casa. Farinhas de oleaginosas. Desculpa. Farinhas de oleaginosas, a farinha de gergelim, a farinha de arroz você consegue fazer em casa, só que a farinha de arroz, o de arroz branco, eu costumo comprar pronta e eu acho que funciona melhor quando a gente compra de arroz pronta, porque a gente não consegue em casa deixar essa farinha tão fina assim usando um liquidificador. A gente precisaria ter um processador mais potente para fazer a farinha de arroz. Então eu prefiro a de arroz branco, comprar pronta essa farinha. Arroz. Qual amendoim você recomenda? Porque tanta gente fala da origem, podem estar contaminados. Ele vem com o selo da ABINC, normalmente o amendoim de qualidade. Voltou? Estão me ouvindo? Parece que o vídeo tinha pausado. Fala pra mim se está ouvindo, se o som voltou. Voltou? Ótimo. Às vezes eu recebo mensagem no... Enfim, voltou. Ótimo. O amendoim, para ser de boa procedência, ele tem o selo da ABINC na embalagem, não importa a marca, tá? Você tem esse selo. Ele é um pouquinho mais caro, mas ele é de origem melhor, ele não vai ter fungo, não vai ter contaminação por fungo. Existe sim muita contaminação por fungo no amendoim, infelizmente, tá? Então, beleza. A farinha de arroz, voltando a falar dela, esses dias eu comprei, eu queria usar nos meus pães a farinha de arroz negro. Foi até por isso que eu fiz arroz negro dias atrás, né? Vocês falaram, você tá gostando, e realmente o arroz negro é muito gostoso. Mas eu comprei ele para fazer a farinha. Então eu peguei ele cru, bato no liquidificador bastante, passo na peneira e eu tenho essa farinha. Só que ela não fica fininha igual a que a gente compra pronta. Então, quando eu quero usar uma farinha de arroz negro, uma farinha de arroz integral, aí eu também costumo fazer em casa, porque eu uso muito pouca quantidade, tá? Então, eu compro para poder cozinhar o arroz, eventualmente, e bato no liquidificador esse grão cru para poder fazer, tá? Do demais, eu compro ela já pronta. A farinha de linhaça, essa você deveria sempre fazer em casa. Por quê? Como eu já te disse, ela oxida muito rápido. E aí, quando ela oxida, não é que ela vai me fazer mal, aquela coisa, mas o gosto, o sabor é muito forte e você não vai gostar. Então aí você deve triturar também. Qualquer farinha que você for fazer, o que é? Você pegar o grão ou a semente e triturar até virar um pozinho, tá?
Então a farinha de linhaça eu prefiro a de linhaça dourada, porque ela tem um sabor menos marcante. Eu trituro no liquidificador na hora que eu vou usar. E depois eu armazeno como essas farinhas de gordura? Na geladeira, porque assim ela vai ter uma durabilidade maior. Como eu faço muitos pães durante a semana, eu não faço um pão hoje, depois só daqui 15 dias eu vou fazer, e a maioria dos meus pães leva farinha de linhaça, o que eu faço? Eu trituro a linhaça para a semana, às vezes até para 15 dias, na geladeira ela fica boa, tá? Então é importante para você entender isso. Se você triturou a sua farinha hoje, você pegou lá o seu grãozinho da farinha de linhaça, fez no liquidificador uma quantidade que você vai usar em 15 dias, pode fazer, não tem problema, ela não vai oxidar. Se você guarda ela na geladeira, vai ficar ok. Para você não precisar toda hora que vai usar, ir lá e bater um pouquinho, porque às vezes na receita pede 10 gramas, 20 gramas, né? Você consegue fazer. Você pode também congelar as suas farinhas. Isso mesmo, não tem problema nenhum. Aí ela vai ter ainda uma durabilidade ainda maior. Se a farinha estiver congelada, na hora que você for usar, o que você tem que fazer? Você tira fora, deixa em temperatura ambiente alguns minutinhos, ela já vai estar no ponto de você usar. Ou se você lembrou e quiser deixar na geladeira descongelando também, mas tanto faz, vai funcionar, tá bom? Tem uma pergunta aqui sobre a farinha de gergelim que a Celeste mandou, deixa eu ver. Sheila, posso fazer a farinha de gergelim com casca? Sim, você pode usar para fazer a farinha de gergelim, tanto aquele branco despeliculado, como aquele outro que tem com casca, que é um pouquinho amarronzado assim. Pode ser também, pode ser qualquer um. Até o gergelim negro, mas aí você vai ter um sabor muito forte. Mas se você quiser um pão um pão negro, por exemplo, você pode também usar um pouquinho da farinha de gergelim, tá bom? E farinha de banana verde, melhor conservar na geladeira? A de banana verde não precisa, tá? Você pode deixar fora da geladeira. Uma outra farinha que eu gosto de fazer em casa também, e aí eu faço assim, às vezes eu compro e às vezes eu faço, que é, eu até já ensinei para vocês, tem receita no feed como que eu faço, e eu quero saber, se você já fez, você vai escrever nos comentários assim, eu já fiz, que é a farinha de grão de bico. Exatamente, eu gosto muito de fazer a farinha de grão de bico em casa e eu vou te explicar o porquê. Vou pegar mais café aqui. Gente, tem alguém tomando café aí ou é só eu? A farinha de grão de bico, normalmente, a que nós compramos, ela não é torrada, tá? Não é o grão de bico torrado. Eles pegam o grão, igual a gente compra lá no supermercado, e eles trituram. Só que você vê que aquele grão ele é muito duro, então você não consegue fazer isso em casa com um liquidificador. Você vai acabar com o teu liquidificador. A Gracinalva diz que já fez. A que eu faço em casa, eu faço torrado. E aí, quem não sabe, eu vou explicar rapidamente aqui. Como que você faz a farinha de grão de bico? Você vai pegar o grão... Ó, a Jo tá falando que nunca fez. Então faça, Jo, que você vai gostar. Ela fica especialmente muito gostosa, a que é feita em casa, para fazer bolachas salgadas, aqueles crackers, né? Já ensinei. E para fazer quiches, inclusive, eu quero fazer uma essa semana. Fica muito bom para fazer, porque ela tem, por ela ser torrada, ela tem um sabor muito mais gostosa. Tem um sabor muito mais gostosa a farinha de grão de bico que a gente faz em casa, tá? Como que a gente faz? Pega o grão, toda vez que você for usar o grão de bico, você deve deixar ele de molho em água no meio ácido. Então eu deixo ele de molho na água por 24 horas, às vezes deixo até mais. Lavo bem ele, descarto essa água, pego esse grão de bico, coloco numa assadeira, né? Espalho assim, levo ao forno cerca de 45, 50 minutos, 200 graus, tá? Mexe na metade do tempo, aí você vai ter, depois de hidratado, assado esse grão. Deixou o grão esfriar, o que você vai fazer? Bater no liquidificador. Ainda assim vai estar duro, você deve bater aos poucos para não quebrar o seu liquidificador, tá? Vai de pouco, de concha em concha, bate, tira, assim você faz a farinha de grão de bico.
Eu comecei a fazer a farinha de grão de bico em casa porque eu não encontrava para comprar aqui na minha cidade. Hoje já, graças a Deus, está mais fácil. Você também tem a opção de pedir online. Mas na época que eu comecei a usar, era muito caro. Era assim, um pacotinho de 500 gramas, eu não sei quanto tá para você. Mas naquela época que eu fazia, custava em torno de R$7 um pacotinho de 500 gramas. E esses mesmos R$7 eu tinha 500 gramas de farinha. Se eu não estou enganada, era coisa de R$100 aqui o quilo dessa farinha. Ou era até mais. Eu sei que tipo assim, era muito mais caro, não compensava. Eu fazia pães para vender nessa época e eu usava muito essa farinha e não compensava. Apesar do trabalhinho que eu tinha para fazer a farinha, economicamente era vantagem eu fazer essa farinha em casa. Então durante muito tempo eu fiz. Hoje eu já consigo comprar essa farinha de grão de bico a preços mais acessíveis aqui, graças a Deus. Então eu compro e eu faço. E eu vou te falar o porquê para você escolher o que você quer fazer. Quando você compra a farinha de grão de bico, ela é bem fininha. Para fazer pães, quanto mais fina a sua farinha, melhor. Então normalmente para os pães eu tenho essa comprada. Chegou um dia, fui fazer, eu não tinha comprado, eu usei que eu fiz em casa. Dá certo? Dá certo. O que você tem que fazer? Peneirar, para deixar ela bem fininha também, que também vai funcionar. Então, se você não encontra, se tem dificuldade, se quer testar, vale você fazer em casa e o sabor dela é muito, muito mais gostoso ele fica mais marcante por a gente ter assado esse grão de bico, tá? Ficou alguma dúvida sobre como fazer a farinha de grão de bico? Outra farinha, se tiver alguma dúvida vocês falam, né? Eu sei que o áudio demora um pouquinho para chegar, então eu vou continuar falando. Se tiver dúvida, eu paro aqui e respondo. Agora vamos falar da aveia, tá? A aveia também, ela é bastante usada na panificação sem glúten. E aí a pessoa às vezes vê a receita, eu posto muita receita aqui que vai farinha de aveia. E a pessoa diz, Sheila, mas eu não tenho farinha de aveia, posso usar o farelo? Dependendo da receita, faz diferença, principalmente para pães. Pão, quanto mais fina, preste atenção, quanto mais fina a sua farinha, passou na peneira, tá fininha, mais macio o seu pão, melhor a estrutura do seu pão, tá? Então, se você tem farelo de aveia e a receita pede aveia, o que você faz? Bate o farelo de aveia no liquidificador e você vai ter uma farinha bem fininha. Esse é fácil. Até a aveia, às vezes você compra aveia para o seu café da manhã, você tem aveia em flocos aí, quer usar em alguma receita? Bate no liquidificador. Pronto, mulher, você tem a farinha aí já prontinha, tá? Não tem desculpa, viu como que é simples? Eu vou puxar aqui que eu vi uma pergunta aqui pra cima, peraí. Ixi, sumiu, peraí. A farinha de grão de bico serve para quê, se não para pão? A Jaci está perguntando. Ela serve para pão também, só que aí você vai peneirar ela para ela ficar bem fininha, tá? E aí, eu gosto de usar também para fazer bolachinhas salgadas, cracker, quiches, tá? Mas ela dá para fazer pão também. Só que o que você vai fazer da mesma forma que se você fizer uma farinha de arroz para usar em pão, você fizer uma farinha de grão de bico, você vai passar na peneira e deixar ela bem fininha. Se bater a aveia em flocos dá o mesmo resultado? Se bater, quem perguntou? Deixa eu ver. Maristela, se bater a aveia flocos finos dá o mesmo resultado? Se ela ficar bem fininha, sim, você vai ter o mesmo resultado. Só que assim, eu acho que não precisa, né? A farinha de aveia eu gosto de comprar pronta, mas é uma opção quando você não tem. Nossa, eu fui fazer a receita, de repente eu não tenho a farinha de aveia, mas eu tenho o farelo, mas eu tenho os flocos, bate no liquidificador. Então é só você pensar que qualquer farinha que você for fazer, se existir o grão ou se existir a semente, é só você triturar que você tem essa farinha, tá?
A Célia perguntando, a de arroz é mais utilizada para quê? Não, no universo de sem glúten, não tem uma farinha só que é utilizada para uma coisa só. A gente sempre usa um mix, uma mistura de farinha. Num próximo episódio eu vou explicar para vocês quais são as farinhas de estruturas, que aí entra a farinha de arroz, a gente vai falar mais sobre esse assunto, tá? Mas você tem em mente que quando você for fazer pães, você nunca vai utilizar uma farinha só. Se você utilizar só uma farinha, eu tô pensando aqui numa receita low carb, que você fala, nossa, eu vou fazer uma receita low carb só com farinha de amêndoas. Você até faz a receita, mas você vai colocar um psyllium, né, para dar uma estruturada. E esse pão, ele vai ficar forte. Ele acontece, mas ele não vai ficar mais tão gostoso. Quando eu vou fazer um pão low carb, mesmo sendo low carb, eu gosto de misturar 2 tipos de farinha. Por exemplo, uma farinha de gergelim com uma farinha de amêndoas, certo? Ele vai ficar mais saboroso, mais suave, não tão pesado, porque farinhas de oleaginosas são muito pesadas. Então, nem só com farinha de amêndoas também você faz um pão, como nem só com farinha de arroz você faz um pão que você tenha um bom resultado. Tem um mix de farinhas que serve para a Maria. Tem um mix de farinhas que serve para várias receitas? Sim, é possível você construir um mix de farinha. Eu já ensinei algumas vezes em aulas passadas, depois a gente volta nesse tema, em que você faz esse mix e você substitui. Vamos supor que você tenha uma receita de pão que leva farinha de trigo. Aí você consegue, na mesma proporção, substituir a farinha de trigo por esse mix de farinha. É possível fazer isso também. Você encontra esses mix pronto para comprar. Como você pode fazer? Aí eu prefiro fazer, porque os que a gente compra é só farinha branca. É farinha sem glúten, mas é farinha branca, refinada, de alto índice glicêmico. Então, não vai ficar tão saudável. É sempre bom, mesmo sendo sem glúten, a gente colocar farinhas integrais nesse mix, respeitando todas as suas proporções, para a gente ter um pão macio, alto, fofo, gostoso, mas que não seja só feito com farinha branca, que traga também nutrição, traga fibra, que traga boas gorduras, que traga vitaminas. Eu não encontrei ainda mix para comprar pronto que traga tudo que poderia trazer para deixar esse pão mais saudável do que aqueles que eu preparo em casa. Boa tarde, a Cris perguntando, quais as farinhas de oleaginosas? Farinhas de oleaginosas que a gente mais utiliza é farinha de amêndoas e a farinha de castanha de caju. Essas de oleaginosa é a que a gente mais utiliza, que vamos dizer que tem um preço mais acessível, que não é tão acessível assim, né? Mas, por exemplo, se você for pensar em macadâmia, castanha de caju, noz, é muito mais caro, né? Então, mas isso aí é tema de outra aula, vamos entrar em outra aula não, vou falar de substituição dessas farinhas depois, tá? A farinha de arroz seria integral? A farinha de arroz você pode escolher qual que você... Deixa eu trazer um negócio aqui. Peraí, rapidinho. Nossa, tem um negócio na minha tela que não sai. A farinha de arroz, você pode escolher qual que você vai fazer, tá? Você pode fazer arroz branco ou você pode fazer arroz integral. Você bate no liquidificador e assim você tem a sua farinha. Meninas, ficou mais alguma dúvida aqui? Agora são 14h35, eu já vou encerrar aqui. O objetivo era ensinar você quais as farinhas que você poderia fazer em casa, eu te expliquei quais que você pode fazer e como que você armazena. Se for farinhas de gordura, o que que você faz? Ai, desculpa, eu tô tentando... Sumiu, prendeu. Se for... Nossa, gente do céu, eu filhei um negócio aqui do curso, me atrapalhei. Estou gostando do teu curso, Sheila. Que bom, fico feliz, Raquel. Meninas, alguma dúvida aqui? Ó, desculpa que eu fui ler aqui o meu computador, me atrasei. Todas as farinhas que eu expliquei para você, como que você vai armazenar? Se for farinha de gordura, sempre na geladeira, tá?
Oleaginosa, semente na geladeira para que não oxide, tá? Farinha de arroz, sim, Vera, você bate o arroz seco e cru no liquidificador. O grão de bico, você tem que assar esse grão de bico 200 graus, depois de ter ficado de molho, aí sim você deixa esfriar e bate no liquidificador. Amendoim no liquidificador, aveia no liquidificador, tá? Mais alguma dúvida sobre essas farinhas para a gente encerrar? Na terça-feira eu vou trazer outro tema sobre farinhas para você. A farinha de grão de bico, Cris, ela não é uma farinha de oleaginosas, tá? Ela é considerada uma leguminosa, tá? É uma farinha rica em muitas fibras, em muitas proteínas, vitaminas do complexo B, é uma ótima farinha, mas não é uma farinha de oleaginosas, não tem tanta gordura quanto as de oleaginosas. Oleaginosas são castanhas, tá bom? O Arlete perguntando, por quanto tempo no forno o grão de bico? Em torno de uns 50 minutos, mais ou menos, tá? 200 graus, na metade do tempo você mexe para ele não queimar. Aí ele já vai ter assado. Hoje a gente não tem a live, agora a gente não vai ter live mais 4 horas da tarde, a gente vai ter essa live sempre 14 horas, combinado? Então, espero que tenha tido proveito para vocês. A gente se vê em live aqui no segundo episódio do tema aqui do Café com a Sheila. Alguém tomou café? Vou tomar mais. Na terça-feira com outro tema sobre as farinhas que eu vou escolher dentre todas as opções que vocês mandaram para mim. E aí, aos poucos, eu vou trazendo cada dia um tema para você ir conhecendo cada vez mais o universo das farinhas sem glúten para que assim consiga reproduzir os seus pães. Porque para fazer bons pães, você precisa entender como as farinhas se comportam, quais são as farinhas, como utilizar. Não é simplesmente sair pegando uma receita e fazendo e, ai meu Deus, não deu certo, o que eu faço? A gente precisa de conhecimento. Então, durante esses episódios, cada dia você aprende um pouquinho aqui comigo, tá bom? Eu tô vendo aqui a Arlete falando que adorou, eu também adorei. Meninas, muito obrigada. Obrigada, Celeste, para você também. Um beijo no coração de todas. Quem não tomou café vai tomar. Ai, que delícia. Até semana que vem.